Prosseguindo com os seus ensinamentos do Sermão do Monte, Jesus agora fala de dois assuntos. Primeiro, sobre o julgamento que nós não devemos praticar. Em segundo lugar, sobre os tipos de pessoas a quem nós não devemos ensinar ou pregar o Evangelho. Não devemos perder tempo com elas. Mateus capítulo 7, começando no versículo 1, Jesus diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Em primeiro lugar, Jesus está falando aqui do julgamento segundo a aparência, julgamento sem prova, julgamento que nós não podemos fazer. Esse é um julgamento injusto. Fala daquelas pessoas que, baseado nos seus próprios conceitos, nos seus preconceitos também, nas suas doutrinas, entre aspas, né, da sua confissão religiosa, e que acha que é a mais certa, e que entende mais da palavra de Deus, são mais bíblicos, estão mais de acordo com a Bíblia, e assim passam a julgar as pessoas, seja da sua igreja ou de outras confissões, que não agem de acordo com o seu padrão, com o seu modo de ser, a sua vida religiosa. E então, Jesus diz que esse tipo de pessoa, ela está praticando um erro muito maior. Elas estão em pecado, né? Jesus usa a metáfora aí, que ela quer tirar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave atravessada diante dos seus olhos. E é o pecado, né? Pecados maior, lá dentro, no coração, falta de amor, a falta de misericórdia, né? Pecados ocultos. E assim fica transparecendo uma vida de santo, de santidade, julgando as outras pessoas da igreja, da comunidade cristã, né? Aqui está falando da igreja. Porém, isso não quer dizer que nós não devemos julgar. Nós somos capazes de perceber, ver, analisar o comportamento errado, moralmente pecaminoso das pessoas que estão na igreja, e não podemos então exortá-las, orientá-las. Paulo mesmo diz a palavra de Deus nas suas cartas às igrejas, ele sempre fala sobre a necessidade de exortar uns aos outros, né? Exortar é mostrar que está errado para consertar. E Jesus, no capítulo 7, aqui, versículo 24, nós encontramos o seguinte ensinamento de Jesus: Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aqui Jesus está dizendo que nós devemos julgar. Não devemos julgar segundo a aparência, né? Sem fundamento, sem prova, mas julgar segundo a reta justiça, a verdade, a palavra de Deus. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, tratando de problemas na igreja, ali, ele então conclui exortando os irmãos, orientando o seguinte: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ela julga todas as coisas. E logo aqui na frente ele diz: porque nós temos a mente de Cristo.
Lá Jesus diz que devemos julgar segundo a reta justiça. Aqui diz que o homem espiritual, a pessoa espiritual, o servo de Deus, a serva de Deus, que anda na presença de Deus, de acordo com a justiça, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, né? E Paulo continua no capítulo 5, tratando ainda dos problemas da igreja, no versículo 11 a seguir, olha o que ele diz. Ali estava havendo problemas sérios de escândalo, de pessoas vivendo em adultério dentro da igreja. E então não estavam tomando as providências, a congregação, para tratar desses casos. E Paulo, então, estava noutra cidade, manda a carta e exorta. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, está falando da igreja, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não podem ou não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então está claro aqui que nós podemos disciplinar aquelas pessoas, aí nós dizemos a igreja. Jesus disse, se teu irmão pecar, vai e fale com ele. Se ele não ouvir, chama mais 2 ou 3 testemunhos e fale com essa pessoa. Se ela não ouvir, então chame a igreja, a assembleia, a congregação. E se ela não quiser ouvir a igreja, então lance-a fora. Considere como pecadora, excluída da comunhão. E às vezes muitas lideranças que com medo de perder membros, né, e ofender aí a família daquela pessoa que está vivendo de maneira escandalosa na igreja, vai tolerando. E isso traz decadência para a igreja. Afasta a presença e a atuação graciosa do Espírito Santo. E a igreja entra em decadência espiritual e moral, né? Portanto, agora aqui está claro que não podemos julgar segundo a aparência, sem prova, de maneira preconceituosa, segundo as nossas próprias maneiras de entender, mas segundo a palavra de Deus. O segundo ensinamento que Jesus fala aqui é sobre que nós não devemos dar aos cães o que é santo. Aqui está falando do evangelho. Cães aqui está falando do ímpio, perverso, violento. Ímpio é o contrário de pio. Pio é aquilo que é o que teme a Deus, respeita as coisas sagradas, religiosas. O ímpio despreza tudo que é sagrado, seja de qual for a religião. E quando você fala das coisas de Deus para essa pessoa impenitente, ímpia, ela reage de maneira violenta e agride e ofende você ou a gente com palavras, né, blasfêmias contra Deus. Então, esse tipo de pessoa, Jesus diz que nós não devemos oferecer, dar aos cães o que é santo, a mensagem do Evangelho. E, em segundo lugar, ele diz, não devemos jogar as pérolas aos porcos. Aqui ele está falando dos ensinamentos doutrinários da palavra de Deus. Que nós não devemos também perder tempo ensinando pessoas que não têm interesse. Aqui fala de pessoas que não têm interesse. Ouve, é educada, né? E então faz de conta que está interessada, seja na igreja ou fora, mas quando você sai, lá mesmo dentro de si, ela está dizendo, isso é bobagem. Não creio nisso, eu já creio de acordo com a minha igreja, minha religião, já ensina assim, isso é bobagem. Então, descarta, joga no lixo. É como o porco, que ao jogar lá no chiqueiro uma coisa que ele não come, ele dá uma cheirada assim e sai pisando em cima. Então, essas pessoas que não têm interesse, não têm fome e sede de justiça de aprender, não devemos perder tempo jogando a elas as pérolas maravilhosas dos ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus. Não devemos perder tempo com o ímpio, tentando evangelizá-lo. Não devemos jogar as pérolas, perdendo tempo, ensinando quem não tem fome e sede de aprender a palavra de Deus. Também não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a justiça.